Então, primeiramente, boa tarde, obrigado pela presença de todos, obrigado, doutora Caroline, obrigado, Patrícia, obrigado, EBP, obrigado, Stock Forbes, por estar cedendo os palestrantes, e o encontro de hoje é para nós falarmos um pouquinho a respeito dos riscos em áreas contaminadas, um assunto bastante pertinente nos dias de hoje, né? E trouxemos aqui dois especialistas, uma advogada responsável pela área ambiental do Stock Forbes Advogados, e a Patrícia Totti, que é engenheira e doutora na área de investigação e na área de áreas contaminadas da EBP Brasil. Pessoal, primeiramente, muito obrigado. Patrícia e Caroline, vocês gostariam de falar um pouquinho, rapidamente, 1 minuto, o currículo de vocês, rapidamente. Caroline, por favor. Obrigada, Wagner. Como você falou, né, aqui vamos dar um olhar técnico, um olhar jurídico para essas questões de áreas contaminadas, mas um olhar bem pragmático, né? Acho que a gente tem aqui 1 hora para conversar com vocês aí do público sobre, né, acho que resumir um pouco quais são os maiores problemas e alguns conceitos gerais, algumas informações úteis para quem navega nesse ambiente aí de, né, principalmente do contexto dos negócios envolvendo imóveis com áreas contaminadas, né? Então, acho que a Patrícia vai poder trazer muito essa visão técnica aí, com toda a experiência que ela tem da EBP, junto aí com você, né, Wagner? Vocês têm um time super forte, experimentado nesse mercado. E aí depois eu vou, como advogada, aí sócia da área ambiental dos Stock Forbes Advogados, já com muitos anos aí também trabalhando com esse tema nas muitas due diligence que fizemos, muitas delas juntos, né, Wagner e Patrícia. Então, acho que aí vou poder trazer um pouco da visão jurídica das responsabilidades ambientais, das obrigações legais que estão relacionadas a áreas contaminadas e olhar para isso bem de uma forma pragmática no contexto das negociações envolvendo esses imóveis. Acho que esse é bem o nosso olhar aqui hoje, né? Perfeito. Obrigado, Caroline. Patrícia. Boa tarde a todos, obrigada pela presença. Eu vou compartilhar aqui uma breve apresentação e a Caroline vai dar todo o enfoque jurídico a ela. Eu vou falar só da parte técnica, tá ok? Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou falar, tem um monte de texto aí, não se assustem, né? Vou falar muito rapidamente, são sobre os conceitos, né, de contaminação, área contaminada, poluição. Então, a gente tem diversas legislações, conceitos semelhantes, né, com alguns pontinhos de diferença. Então, nós temos lá a definição de contaminação da resolução CONAMA 420, que trata, né, a presença de substâncias químicas no solo, ar, água, decorrentes de atividades antrópicas, que causem a restrição do uso desse recurso para finalidade atual ou futura, né? E tendo já como uma linha, né, de base, né, a parte de avaliação de risco à saúde humana e aos bens a proteger. Os outros estados, né, então São Paulo, a CETESB, INEA no Rio, FEAM em Minas, elas também vão praticamente na mesma linha, né, com algum texto diferente, mas sempre correlacionando a área contaminada com uma alteração da qualidade do meio, tá, afetando alguns dos bens a proteger, que pela Lei 9638, de 81, seriam a saúde e o bem-estar da população, fauna e flora, qualidade de solo e água subterrânea, proteção, né, áreas especiais, né, como APPs,
ordenação territorial, segurança e ordem pública, etc. Então, tem uma gama muito grande de bens a proteger. Quando a gente fala em área contaminada, resumindo, né, falando de uma forma bem simples o que essas legislações trazem, né, o que é uma área, o que caracteriza uma área como contaminada, né? A existência de concentrações das substâncias químicas de interesse, então substâncias antrópicas, né, acima de um padrão de referência vigente, tá? E com existência a risco à saúde humana. Então, embora as legislações elas falem, né, dos demais bens a proteger, né, a saúde humana é um deles, na prática, vamos dizer assim, na prática do gerenciamento de áreas contaminadas, a referência que a gente usa, esses padrões de referências, eles estão ligados sempre a risco à saúde humana, tá? E que padrões de referência são esses? Depende de onde o site está, né? Então, temos legislações federais, e aí a gente pode falar de CONAMA 420, CONAMA 396, né? Então, CONAMA 420 para valores orientadores de qualidade de solo e orientações para a gestão de áreas contaminadas, o 396 para qualidades de água subterrânea, na esfera federal. Aqui em São Paulo, né, nós temos a decisão de diretoria 256 da CETESB, onde estão descritos os valores de referência, né, para solo e água subterrânea. Em Minas, a gente tem a Copan CRH número 2, que estabelecem outros valores para o Estado, né, valores sempre semelhantes, mas cada Estado, né, cada Estado tem a sua legislação, e outros Estados têm alguns outros parâmetros. Rio, por exemplo, né, aqui eu só coloquei alguns exemplos. Quando não temos padrões nacionais, utilizamos como referência os padrões internacionais, usualmente os padrões do EPA, e mais antigamente, né, a lista holandesa, embora ainda se use em alguns casos. Dando um panorama geral do processo, né, de gerenciamento de uma área contaminada, ou seja, uma área em que eu tenho em solo ou em água subterrânea, concentrações dos compostos de interesse acima do padrão de referência adotado para aquele local, a primeira etapa, né, que se tem é a avaliação ambiental preliminar, também chamada de due diligence, né? Vocês veem aqui na apresentação essa parte em cinza, né, identificação e priorização de áreas contaminadas. Essa parte, normalmente os órgãos ambientais que fazem, né? Então, eles selecionam as empresas com maior potencial de poluição e identificam regiões industriais como prioritárias no gerenciamento de áreas contaminadas. Mas na parte do site, né, a sua fábrica, né, uma fábrica especificamente, ela começa da avaliação ambiental preliminar ou da due diligence. E aí nós temos diversos protocolos para se fazer essa due diligence, essa auditoria ambiental ou esta avaliação ambiental preliminar. Né? Nós temos, por exemplo, a STM 152713, que é um padrão usado internacionalmente, mais nas transações de compra e venda. No Brasil, né, para todos os estados em geral, nós temos a BNT 15515, que está em processo de revisão, né, está saindo aí uma nova versão, e tem aqui no estado de São Paulo uma diretriz um pouco mais moderna, que é a DD 038-2017, né, tem um C ainda, 2017C, né, mas nesta primeira etapa, né, o que se busca, né? Identificar possíveis fontes e área-fontes, ou áreas potenciais, áreas suspeitas, nós vamos falar rapidamente sobre as nomenclaturas, que possam ocasionar o vazamento, o desprendimento dessas substâncias químicas de interesse, do meu contaminante, para o meio físico, né? Terminada a etapa de avaliação ambiental preliminar, conhecendo essas fontes, vem uma segunda etapa, que é a investigação confirmatória, né?
onde, para estas áreas identificadas, nós vamos fazer alguns trabalhos de investigação ambiental, né? Então, aí tem uma série de técnicas que podem ser usadas, investigações pontuais, então, sondagens, instalação de poços, né? De monitoramento de água subterrânea, amostragem pontual de solo, técnicas de multi-incremento, técnicas de investigação com alta resolução, enfim, conforme os conhecimentos que se tem das áreas fontes, a gente seleciona a melhor técnica de investigação confirmatória. Nessa etapa, a gente só quer saber, tem ou não tem contaminação acima dos padrões de referência, né? Para aquelas áreas onde há compostos de interesse acima dos padrões de referência, eu já confirmei, então, nessa segunda etapa da confirmatória, eu tenho que avançar no processo de investigação. Então, esta terceira etapa, que a gente chama de investigação detalhada, né, seria a delimitação horizontal e vertical desta contaminação que foi confirmada na etapa anterior, né? Em cada uma dessas etapas, o nível de conhecimento da contaminação do site, ela vai evoluindo naturalmente, né? E a cada etapa eu consigo refinar o meu modelo conceitual da área. O que é o modelo conceitual da área, né? É a forma, ou as formas, né? As formas possíveis de vazamento, né? Do meu contaminante atingir o meio, permear o meio, né? E os caminhos que este contaminante tem ali no meio físico, tanto em solo quanto em água subterrânea. Então, por exemplo, você tem um vazamento na superfície, esse vazamento de um líquido perigoso, com contaminantes perigosos. Esse líquido infiltra, contamina o solo passa a ser uma fonte secundária, e ocorre lixiviação, permeação no meio. Esse contaminante pode atingir a água subterrânea e atingir distâncias, inclusive extramuro, fora do site, né? E por uma série de mecanismos físico-químicos, né, esse contaminante ele pode volatilizar, percolar pela zona não saturada, entrar num ambiente fechado, causar um problema de intrusão de vapores, ou essa água subterrânea contaminada, ela pode estar sendo bombeada e consumida por pessoas, né? Ou essa contaminação via água subterrânea pode atingir um corpo hídrico. Então, tudo isso são modelos, são formas possíveis do contaminante, através de um meio, né, a chegar ao ser humano e causar danos à saúde humana. Então, lembrando que eu falei anteriormente, né, os nossos limites de referência, eles são baseados em risco à saúde humana, todos eles, né? Bom, eu tenho aqueles padrões, né, de referência da legislação. Eu vou investigando, né, vou conhecendo mais sobre a área nestas etapas, né? Aqui, depois da investigação detalhada, com uma investigação de alta resolução. Na verdade, a investigação de alta resolução, ela está dentro das etapas de investigação, detalhada ou confirmatória, tá? É que é uma coisa mais moderna e que traz um resultado mais rápido e mais direto, né? Online, no campo. Eu tenho condições de fazer modelagens matemáticas para prever o comportamento do meu contaminante, deste contaminante de interesse no meio, tanto em água como em solo. Então, modelos de transporte, modelos de fluxo, né? E com todo esse conhecimento, né, em vez de simplesmente eu comparar as minhas concentrações com as listas de referência, eu posso fazer uma avaliação de risco à saúde humana, considerando as condições reais do site,
né, e verificar se aquelas concentrações realmente representam riscos para os cenários que efetivamente são reais para o site, né? Dentro desse estudo de avaliação de risco, nós também calculamos as novas metas de remediação, ou seja, os novos limites, né? Qual é a diferença com relação à legislação? A legislação, os limites, né, eles são genéricos, eles são para um conjunto de áreas. Na avaliação de risco, eu consigo avaliar o risco real para a área específica em estudo, e ter limites que às vezes são mais flexíveis, são limites um pouco maiores para um site específico, né? Com a avaliação de risco, tá, eu vou realmente conseguir classificar a área como uma área contaminada, né, com risco confirmado, né, ou se esta área, apesar de ela apresentar limites acima dos padrões de referência, ela não tem risco, ela não representa risco nem para os funcionários, né, nem para os trabalhadores do site, então, nem para a vizinhança, nem para os receptores, ou seja, água subterrânea, corpo d'água. Se a gente identifica que não há risco à saúde humana, esse site ele vai encaminhar por encerramento do gerenciamento. E esse encerramento, usualmente, passa por monitoramentos de encerramento. Tá? Isso tanto faz, isso é um modelo da ADD, mas ele é aplicável a todas as demais. Tá? O processo de gerenciamento de áreas contaminadas é assim. Então, não tendo risco à saúde humana, ele vai para um processo de monitoramento. A gente fala em 2 ciclos hidrológicos completos, ou seja, pelo menos 4 campanhas de amostragens de água subterrânea, confirma-se que, ok, aquela situação é estável, realmente não tem risco, o que eu encontro vai em sinergia com o que a modelagem matemática indicou, e aí encerra-se o assunto, né? Pede-se o termo de reabilitação de área contaminada, ou encerramento do caso, em outros estados, né, que não São Paulo, junto ao órgão ambiental. Se a análise de risco indica um risco à saúde humana, então eu vou ter que partir para as outras etapas do gerenciamento de áreas contaminadas. Daí nós já entramos na parte do plano de intervenção, né? Então, quando há risco à saúde humana, ou um risco iminente, né? Quando eu tenho fase livre, por exemplo, de um combustível, né? Num site, então existe um risco iminente, é necessário haver uma intervenção, né? Essa intervenção, ela pode ocorrer de várias formas, né? Tudo vai depender do meu modelo conceitual, né? Então, às vezes, a intervenção, ela pode ser simplesmente uma medida de restrição de uso d'água, né? Uma medida administrativa. Eu posso ter, para ter risco, eu tenho que ter o contaminante, o transporte através do meio e o receptor, né? Se eu não tenho um desses 3, o risco não ocorre. Então, às vezes, há intervenções de engenharia que bloqueiam, por exemplo, a parte de contato, né, do transporte, né, do contato com a pessoa, né, a pessoa, então eu não tenho como fazer o acesso, o contaminante não tem contato com a pessoa, não tem como entrar nos organismos e causar riscos à saúde. Ou, né, que ocorre em grande parte dos casos também, a gente realmente tem que entrar com medidas de remediação, de solo, de água subterrânea, de extração de vapores para evitar a intrusão de vapores em um ambiente fechado, por exemplo, né? E aí parte-se para o projeto executivo, né, do sistema mesmo de remediação, a implantação, operação desse sistema. O monitoramento, aí ele não é só antes do monitoramento de encerramento, é lógico, né? Tem todo o monitoramento da operação e monitoramento durante o processo de remediação.
até que se atinjam os limites estabelecidos. Nesse caso, normalmente, quando eu estou em processos de remediação, a gente não fala mais nos padrões de referência da legislação, mas sim nas CMAs calculadas pela análise de risco, né? Então, a mitigação do risco, e atingindo os valores, esses valores, essas concentrações, aí sim parte-se para o monitoramento e encerramento do caso. Lógico que para fazer essa reabilitação de uma área contaminada, os objetivos têm que ser atingidos, né? Se não foram atingidos, é porque alguma fonte foi esquecida ou alguma coisa nas etapas anteriores não funcionou muito bem, né? Nesse sentido, né, só fazendo uma breve comparação, né, o que eu tenho na BNT, o que eu tenho na STM e o que eu tenho na DD. A BNT, ela fala em áreas potenciais e áreas suspeitas, né? A STM fala em PECs, RECs, né? Então, que são bem similares, né? Então, por exemplo, uma PEC, ela é praticamente a mesma coisa que uma área potencial, né? Uma REC, que é uma Recognized Environmental Condition, né? Ela é correlata a uma área suspeita, ou a HREC, que é uma historical, uma ocorrência histórica, né? Também é correlata a uma área suspeita, ou seja, eu sei que teve um problema na área, né? E a STM ainda trata de alguns pontos menores, né, que eles chamam de de minimis. São aquelas condições que podem melhorar de gerenciamento, mas que não são possíveis de causar tanto dano, né? Não causaria um dano ao meio ambiente. A DD, ela vem com um conceito um pouco diferente, né? Ela fala de fontes e áreas fontes, né? E independente de ser atual ou pretérita, todas essas fontes e áreas fontes têm que ser investigadas. Então, na BNT, tem-se a premissa, né, de que as áreas suspeitas devem ser investigadas, embora não haja no texto uma informação explícita, né, de que não se deva investigar as áreas potenciais, há um enfoque maior nas áreas suspeitas. Na DD 038, o que acontece é todas as áreas fontes e fontes potenciais ou suspeitas, elas terão que ser investigadas, né? E isso dá uma diferença muito grande. Na EBP, a gente tenta dar uma equalizada, como a gente trabalha em empresas em todos os estados, né? A DD 038, ela é vigente no estado de São Paulo, né? Nos demais estados, adota-se ou a ABNT ou alguma diretriz, alguns órgãos ambientais têm algumas diretrizes específicas. Mas a DD é realmente a mais completa, é a mais moderna, né? E nós tentamos fazer uma abordagem como a da DD, né? Mesmo usando a nomenclatura da ABNT, e a diferença na EBP, né? Na EBP é a forma de apresentação dos relatórios. O que muda tanto de uma coisa para outra, né? Se eu fizesse, aqui nessa figura, é a mesma fábrica, tá? É a mesma fábrica em tempos diferentes, mas exatamente a mesma operação. Na figura à esquerda, o plano de investigação confirmatória, ele foi feito baseado nos resultados de uma ABNT, então só considerando as áreas suspeitas, né? Já na figura à direita, utilizando o conceito da DD, onde todas as fontes e áreas fontes, né, que aí entra tudo, era potencial, era suspeita, né, olha como muda o plano muda a quantidade de áreas a serem investigadas e o nível de investigação necessário. Quanto mais informações eu tenho numa planta, menos investimento em investigação confirmatória eu tenho que fazer. Então, se eu conheço adequadamente todas as fontes e áreas fontes, eu consigo fazer amostragens pontuais, né, próximas, junto a estas fontes. Se eu não conheço, eu tenho que utilizar técnicas de screening e isso acaba encarecendo. Então, nessa figura, eu estou mostrando um exemplo de uma planta, tá? Aonde nessa parte verdinha, achurada,
a princípio não se tinha informação nenhuma, né, de processos antigos e nada nessa área. No meio do estudo, o cliente achou as plantas antigas, né, e nós também fizemos vistas junto à CETESB e achamos alguma coisa, e conseguimos identificar exatamente o que tinha nesse local. Então, de uma área enorme, onde teriam que se fazer, aqui à esquerda, né, toda essa achura em verde, teriam que se fazer técnicas multi-incremento, né, por exemplo, nós acabamos, com esse conhecimento adicional, reduzindo a uma pequena área aqui em cima, né, para esse tipo de investigação. E com isso, o custo da investigação confirmatória, ele reduziu bastante, né. Isso é um exemplo, tá? É uma figurinha esquemática de um modelo conceitual, né? Então, como é que o contaminante ele consegue vazar, atingir o meio e atingir e chegar até o ser humano, né? Como eu falei, nas etapas de investigação, conforme nós vamos evoluindo, melhor fica esse modelo, melhor eu consigo fazer um plano de investigação e melhor é o gerenciamento da área como um todo. Então, como conclusão, a gente tem, assim, alguns pontos importantes, né? Então, quanto maior o detalhamento de informações, melhor vai ser o meu modelo conceitual inicial, menores vão ser os custos de investigação confirmatória, né? Então, aí a gente está falando de investigações pontuais versus técnicas de screening, ou seja, eu tenho que investigar toda a área, ou eu tenho que investigar realmente onde eu sei, onde eu tenho essas informações. Quanto mais completa a abordagem, então, assim, se eu usar uma ADD em vez de uma ABNT, como vocês viram nas figuras anteriores, eu vou ter, lógico, um maior investimento nas etapas iniciais, né, avaliação preliminar e confirmatória, só que eu vou ter um conhecimento real do problema, né, e aí a Caroline vai explicar qual é a implicação legal em não se conhecer ou não se ter esse conhecimento, né, e com isso, quanto mais eu conheço o problema, melhor eu consigo gerenciar, né. E também, né, como a gente já comentou, embora tenha esse custo inicial, nas etapas subsequentes, que são a investigação detalhada, uma eventual remediação, quanto mais eu conheço, eu não perco, quanto melhor eu faço essa etapa inicial, menos as chances de eu ter surpresas no futuro, né, descobertas, assim, de novas fontes, quando o site já está prestes a fechar, né. Então, assim, de uma forma geral, era uma visão muito rápida que eu queria compartilhar com vocês, e agora eu passo a palavra para a Caroline. Ok, Patrícia, muito obrigado pela apresentação. Caroline, as implicações jurídicas com relação a áreas contaminadas. A Patrícia fez uma bela introdução desses conceitos, dessas normas e do processo, principalmente, né? Acho que todo mundo já ouviu essas palavrinhas aí, né? ADD 038, avaliação ambiental, investigação confirmatória, então isso tudo acho que acaba fazendo mais sentido quando a gente vê aí dentro dessa ordem dentro de um processo, né? Mas, então, eu vou fazer aqui minha análise, gente, até já para gerenciar expectativas aqui. Vai ser também super rápida a ideia, como eu falei, é ser pragmático nisso, então é trazer alguns conceitos, fazer algumas reflexões. E vou falar bem do ponto de vista de negócio, né, de aquisição e transferência de imóveis, né, ou de empresas, sociedades que tenham imóveis associados a elas, plantas fabris, enfim. Então, o nosso objetivo aqui é entender, enfim, até que ponto é um problema você ter uma área contaminada, né, quais são as obrigações que vêm junto com isso, e como gerenciar isso dentro de uma transação, né, de negócios aí que envolvam essas propriedades. Começando, então, por falar das responsabilidades legais ambientais, né, todo mundo também aqui imagino que saiba o quanto as responsabilidades ambientais
são pesadas, né? A gente chama de responsabilidade tríplice ambiental, né? Que um ato, um evento que causa dano para o meio ambiente, ele pode desencadear esses 3 tipos de responsabilidade: a civil, a administrativa e a criminal. A civil é a responsabilidade pela reparação do dano causado ao meio ambiente. Então, no caso da área contaminada, a gente está falando da responsabilidade pela reabilitação ambiental daquela área, né, daquele imóvel e nos seus atributos de água e solo, e também os danos causados a terceiros, a pessoas que possam ter sido afetadas por esses danos ambientais. Essa responsabilidade, ela é objetiva e é solidária, ou seja, independe de culpa, independe de ter sido causada efetivamente por aquele proprietário do imóvel, né? E aí disso decorre um outro conceito que é o de responsabilidade propter-rem, que é a responsabilidade atrelada à propriedade, à posse do imóvel, né? Então, do ponto de vista da responsabilidade ambiental, o proprietário, o possuidor, ele é responsável por recuperar o meio ambiente do imóvel sobre o qual ele tem esses poderes. E nisso também, nesse sentido também, a responsabilidade objetiva, que independe de uma efetiva causação do dano, né, de você ter sido quem efetivamente lançou aquele efluente, lançou aquela substância perigosa, mas o simples fato de você ter estado dentro de uma cadeia de causação daquele dano, né, de alguma forma você ter contribuído para aquele para esse evento danoso ao meio ambiente, isso por si só já pode configurar um nexo de causalidade para fazer a reparação dos danos ao meio ambiente. E ela é solidária nesse sentido, de que os órgãos interessados, o Ministério Público, podem propor ações judiciais responsabilizando qualquer um dos responsáveis dentro dessa cadeia, né? Não precisa, dá para responsabilizar todos esses agentes que tenham algum tipo de contribuição para o dano, e aí eles podem ter que, ao mesmo tempo, responder, e depois, entre si, eles que se resolvam para fazer os tais para perseguir os tais dos direitos de regresso, né, de recuperar depois, caso eles não tenham sido os efetivos causadores do dano. Essa responsabilidade é muito importante que seja tratada, e isso é particularmente preocupante nesses contratos de compra e venda de imóveis, né, ou de sucessão empresarial, porque essa responsabilidade não prescreve, né, então não está sujeito à prescrição da responsabilidade civil, por exemplo, e, portanto, a qualquer momento no futuro que isso venha a ser detectado, pode se chamar os responsáveis para reparação. E, por fim, ainda falando sobre reparação, sobre responsabilidade civil, acho que provavelmente alguns de vocês aqui já acompanharam essa questão sobre até que ponto a reparação do meio ambiente deve ser feita aqui, né? É possível fazer a tal da reparação integral? Então, para quem é de São Paulo, acompanha a situação no estado de São Paulo, sabe que o Ministério Público aqui tem insistido muito numa posição de que a reparação de uma reabilitação de uma área contaminada tem que ser absolutamente integral, tem que haver uma remoção plena aí de todas as substâncias químicas de interesse antrópicas, como disse a Patrícia, né? E qual é o problema dessa visão do Ministério Público? É que, como a Patrícia explicou, o conceito de áreas contaminadas da lei, aqui, em particular, a lei do Estado de São Paulo, que elabora bem isso, mas também no conceito da CONAMA, é de que a contaminação, uma área vai se considerar contaminada quando houver uma concentração
dessas substâncias químicas de interesse acima desses padrões de referência publicados, né? Então, isso significa que algum nível de contaminação, ou, desculpe, de quantidade, de concentração de substância química é admitido pela legislação e não configura uma contaminação, né? Além do que esse conceito está associado à necessidade de haver um real risco para a saúde humana, né? Então, se aquela substância está ali isolada, de certa forma, isso, né, pode ser tolerado pela sociedade, não precisa necessariamente ser removido. E o Ministério Público pensa muito diferente. Então, existe esse confronto hoje, né, no estado de São Paulo, principalmente, é importante que se diga, e isso acho que acaba trazendo aí um fator que deve ser considerado, né, nas transações aí, é que é possível que, em algum momento, o Ministério Público bata na sua porta, querendo rever todo o seu processo de reabilitação de uma área contaminada, mesmo que você tenha seguido todos os procedimentos da CETESB no estado de São Paulo, como explicou a Patrícia, né? Essa é uma questão super discutida na jurisprudência, tem muitos casos ainda sendo ajuizados nessa linha pelo Ministério Público. No Tribunal de Justiça isso tem sido afastado pelas câmaras de meio ambiente, mas ainda, enfim, tem bastante conflito aí de posições. E aí, então, para falar das outras responsabilidades, falamos da civil, tem também a administrativa, que é a responsabilidade de quem, em contaminando o meio ambiente, em causando poluição, né, por meio da emissão de substâncias acima dos valores de referência, isso também configura uma infração ambiental prevista na legislação federal e também na legislação dos estados. O estado de São Paulo tem bem prescritas essas infrações, e aí cometer uma infração dessas, por sua vez, é motivo para sanção pelo órgão ambiental. Essa sanção pode ser na forma de multas pesadas, que pelo decreto 6.514 podem ir até 50 milhões de reais, mas também dependendo do nível de perigo para o meio ambiente, para a saúde humana, isso pode levar a uma suspensão da licença ambiental, a uma interdição do local, a um embargo da obra, vai depender da gravidade e do perigo da situação. E, por fim, a responsabilidade também é criminal, ou seja, causar poluição em níveis tais que possam afetar a saúde humana desse jeito, também é tipificado como um crime ambiental pela lei dos crimes ambientais e que pode sujeitar tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física, dos representantes legais da companhia ou dos funcionários efetivamente envolvidos com a conduta. E aí, enfim, isso também tem uma repercussão na pessoa jurídica, principalmente de multa e restrição de direitos, né, de contratação com o poder público, por exemplo, e, claro, para a pessoa física tem a pena de reclusão, inclusive, né, que é bem severa. Mas é claro que nesse caso da responsabilidade administrativa e criminal, aí tem que ter uma certa... não é a mesma situação objetiva da responsabilidade civil, aqui tem que haver uma relação de causalidade mais direta aí entre a contaminação e o efetivo causador do dano. Bom, falando de responsabilidade, agora, e vou correr aqui para a gente poder ouvir as perguntas de vocês, mas vamos falar sobre obrigações legais relacionadas às áreas contaminadas, né? Então, se você tem um imóvel que, enfim, tem uma contaminação ou tem fontes de contaminação, quais são as obrigações a que se está sujeito? Resumidamente, são 3. Sempre que houver um indício de contaminação, você
tem a obrigação de investigar, né? Se houver mais do que um indício, se isso já constituir um perigo iminente à saúde humana, tem que se comunicar de imediato às autoridades e tomar as providências para fazer cessar esse perigo, né? E, claro, você precisa gerenciar essa contaminação, esse risco, seguindo todos os processos que a Patrícia ali bem explicou. No caso do Estado de São Paulo, são dados aí pela DD 038. Mas são obrigações aí que é importante se ter presente, que vão sujeitar aí tanto o vendedor de um imóvel que tem uma área contaminada, uma potencial área contaminada, quanto aquele que adquire esse imóvel precisa estar ciente de que está sujeito a essas obrigações legais. Elas podem ser exigidas já de imediato quando você compra o imóvel, né? Agora, olhando do ponto de vista de quem adquire uma área com esse passivo ambiental, quais são os riscos, as categorias de riscos? Existem riscos legais, como eu falei, né? A responsabilidade ambiental é bastante abrangente, pega todo mundo que tem algum tipo de influência ali sobre o dano ambiental, e certamente pega o proprietário ou possuidor do imóvel que tem aquele passivo ambiental. Então, ele é legalmente responsável, responde perante as autoridades, então pode ser chamado a tomar as providências necessárias para se fazer essa remediação, mesmo que o proprietário anterior já tivesse, enfim, iniciado algum procedimento ou já esteja também implicado como responsável por alguma contaminação que tenha se iniciado no passado. O novo ocupante, o novo proprietário, ele é o responsável legal, isso está até definido na legislação da CETESB, inclusive. E, claro, riscos financeiros, porque essa gestão custa dinheiro, né? Dinheiro, são investimentos aí para se completar esse processo todo até a reabilitação completa do imóvel. Você pode precisar passar por diversos procedimentos aí e está sempre sujeito enfim, a fazer os protocolos perante os órgãos ambientais, tem que manter essa comunicação constante para evitar ser sujeito a, inclusive, multas por infringir o processo de gerenciamento de áreas contaminadas, que, no caso da CETESB, é super rigoroso. Além disso, você tem riscos operacionais, isso é super relevante para quem compra um imóvel para fazer um empreendimento novo, né, para construir, você vai demolir o que tem lá e fazer outra coisa. Então, é muito importante aqui, acho que é essencial ter uma pintura muito clara dessa contaminação, para se poder identificar até onde você pode realmente intervir nesse imóvel, porque pode ser que a contaminação que existe lá impeça escavação no solo, impeça o uso de água subterrânea, e, enfim, ou que pelo menos, talvez não exatamente inviabilize o projeto, mas pode atrasar o projeto, até que você consiga concluir todas essas etapas de uma maneira organizada e tendo a CETESB, o órgão ambiental, de acordo com esse projeto de ocupação de uma área contaminada, né? Então, a parte operacional aqui é bastante importante. E, por fim, claro, os riscos à reputação. Você ter um imóvel nessa condição, se ele, acho que em particular, se ele tiver vazando contaminação para os imóveis vizinhos e afetando áreas de abastecimento hídrico da população local, né, afetando as populações do entorno mesmo, ou seja, causando riscos para a saúde humana de populações vulneráveis,
Isso, claro, além de todos os riscos legais, financeiros, operacionais, enfim, tem, claro, o dano para a imagem da empresa do ocupante, aí, do proprietário do imóvel, que fica bastante maculada, né? Por fim, como lidar com esses riscos, né? Agora que vou passar rapidinho por essa parte também, para a gente poder conversar. Rapidamente, estudo de linha de base, ou uma investigação que marque aí uma fotografia da contaminação que existe no terreno, à luz do que disse a Patrícia antes, né? Ter dados é importante para se fazer, para se gerenciar esse risco. Então, se você sabe que existe esse risco de contaminação, você quer ter todas as informações relacionadas a esse risco. Com certeza você quer ter todas as informações, porque se não tiver, tudo pode acontecer, né? Pode ter ali coisas que, ao passo que você for investigando, pode descobrir que são muito piores do que eram, enfim, que podem inviabilizar a sua atividade, que são irrecuperáveis, que vão custar muito dinheiro, e certamente, se você não tiver isso mapeado no começo, depois vai haver uma discussão sobre quem causou aquela contaminação. Então, ter uma linha de base, ou seja, ter uma fotografia da área contaminada, dos potenciais de contaminação e, se possível, da contaminação, da existência efetiva de contaminação e com o maior detalhamento possível, é o melhor dos mundos, né? Para depois você ver como vai se gerenciar essa obrigação de descontaminar a área. Quem vai responder por isso? É o vendedor, é o comprador, eles em conjunto, eles têm interesse em compartilhar essa gestão, porque ambos são responsáveis, né? O vendedor que causou a contaminação, ele continua responsável perante a CETESB, o Ministério Público e as autoridades, e o comprador do imóvel também, ele é o responsável legal, ele é o proprietário, a responsabilidade própria terreno, então ambos estão expostos. Por isso é importante que essa gestão seja feita de uma forma conjunta, na medida do possível, com um consentimento mútuo dos envolvidos. É claro que é difícil, porque os interesses às vezes são diferentes, mas é importante que se tente chegar a algum consenso aqui sobre como fazer essa gestão. Ou então que se tenha um mecanismo de step-in que permita que uma das partes aí assuma a responsabilidade do controle da situação, e com isso se tem aí uma clareza melhor sobre os responsáveis, mas a verdade é que o mais importante de tudo é que estejam muito claras as responsabilidades, né? Quanto maior, melhores e mais criteriosos forem as formas de se distribuir essa responsabilidade, isso pode ser de diversas formas, podem ser critérios financeiros, podem ser critérios operacionais, enfim, você decide o critério, mas desde que exista bem claro esse limite de responsabilidades, é muito melhor para se garantir que vai fluir a coisa, que vai ser descontaminada a área, não vai ter prejuízo para que isso aconteça, e que os envolvidos aí vão todos estar satisfeitos com a alocação desses riscos. Eu vou encerrando por aqui, porque a gente tem pouco tempo aí para concluir nossa conversa, mas agradecendo o time da EBP pelo convite e fico aqui, e agradecendo a presença de todos e todas aqui do público, fico à disposição para a gente bater um... Obrigado, Caroline, pela sua apresentação, pelo esclarecimento de vários pontos sobre a ótica jurídica. Eu vou fazer uma pergunta, tanto para a Caroline, para a doutora Caroline, como para a Patrícia. Uma pergunta que sempre é colocada pelos nossos clientes é: qual é o melhor momento de eu fazer a autodenúncia para o órgão ambiental? Isso é logo após a confirmatória, quando eu tenho, de fato, mapeado todo a contaminação do site. Evidente que existem pontos que influenciam isso, se essa contaminação já atingiu uma área externa, vizinha
e tudo mais, mas vamos considerar que a contaminação ela está sob gerenciamento, ela está dentro da sua área, mas qual é esse melhor momento de eu fazer a autodenúncia para o órgão ambiental? Existem pontos controversos entre a área técnica e a área jurídica, mas eles convergem no momento que é importante essa comunicação. Como é que vocês veem esse ponto? Que a gente sempre orienta, né, o cliente, como desde a avaliação preliminar, você tem, na verdade, um resultado que a identificação de possíveis fontes, mesmo que elas sejam potenciais, é que se faça a comunicação tão logo, né, se tenha conhecimento do relatório. Alguns clientes preferem fazer depois da confirmatória, né? Mas aí, Carolina, eu deixo para você, que aí é o seu campo de expertise. Sabia que ia sobrar para mim. Aí é com você. Eu ajudo na parte técnica, agora você explica as consequências de não informar, né? Não, eu acho que não tem, assim, não tem consequências de não informar quando você está fazendo uma gestão daquela contaminação e não existe um perigo imediato à saúde humana, né? Então, o procedimento, ele é feito de tal maneira com que, enfim, você tem tudo, claro, muito faseado e muito delimitado ali na lei, mas a verdade é que ele é muito de iniciativa do particular, do privado, né? Do empreendedor, do proprietário, do responsável legal pelo imóvel. Né? Ele é que submete os documentos, os estudos perante... agora eu estou falando aqui, vou falar de CETESB mais especificamente. Até, enfim, por ter conversado já com a CETESB sobre isso, lá, inclusive, quando foi lançada a DD 38, e a gente tem, inclusive, discutido isso, né, que o procedimento, a partir da DD 38, ele se tornou bastante de iniciativa do empreendedor. A intenção da CETESB foi justamente essa, foi deixar que o empreendedor assuma uma carga de responsabilidade, as suas expensas, né, por sua conta e risco, de como ele vai fazer essa gestão, ele vai comunicando para a CETESB, e a CETESB emite um parecer no momento ali, mais especificamente do plano de intervenção mesmo, ou nos casos em que se exija uma manifestação da CETESB obrigatoriamente para que se faça as intervenções em áreas contaminadas. Mas a regra é que o empreendedor faça essa gestão e comunique a CETESB, né? A comunicação ser feita de imediato, já quando você está começando a investigação, ou ser feita quando você tem mais robustez de informações, de detalhamento, né, que você pode efetivamente dizer para a CETESB o que está acontecendo, cabe ao particular, né? O importante é que não se negligencie da CETESB quando essa situação de potencial contaminação for uma situação de perigo à saúde humana, né? Então, enfim, se identificou ali uma fase livre, tem que agir de imediato, tem que comunicar de imediato e agir de imediato. Então, acho que a ideia é que você comunique para a CETESB quando existam ações concretas a serem feitas já, né? Porque a CETESB só vai se manifestar nessas condições. Mas é claro que faz sentido você ser absolutamente transparente com a CETESB desde o início, se você quiser já construir já controlar a narrativa da coisa, né? Porque o processo, ele se estende, esse processo de gerenciamento de áreas contaminadas. Então, você vai fazendo um estudo aqui, daqui a 6 meses você faz outro, e por aí vai. Então, nesse ínterim, você fica exposto, né? Exposto a alguém identificar que você tem ali um potencial de contaminação, fazer uma denúncia para o Ministério Público,
né, enfim, acontecer algo, alguma fiscalização da CETESB, e aí se identificar que você está gerenciando ali uma potencial contaminação e não comunicou a CETESB, e aí você pode ter aquele desconforto de ter que se explicar. Então, é claro que o ideal é você, se possível, já ser transparente desde o começo para controlar a narrativa, né? Mas sob esse ponto de vista, que acho que a ação recomendável vai ser sempre aquela que você puder fazer da forma mais bem composta com todos os agentes envolvidos, né? Perfeito. Eu tenho mais uma pergunta, Patrícia. Qual é o risco de você ter uma avaliação preliminar e uma confirmatória mal feita? Ou feita de forma onde você negligencia as informações? Você tampa as informações. A primeira coisa é que o gerenciamento todo vai ficar comprometido, né? Quando você tem uma avaliação ambiental preliminar deficiente, todas as etapas posteriores ficam deficientes. Então, a primeira coisa, você não conhece todas as suas fontes, todas as suas áreas fontes, então você não sabe qual é o potencial, o seu real problema na planta, quais são as suas reais possibilidades de gerar um problema ambiental e de agir preventivamente até nessas fontes, se elas são potenciais, né? E eu ainda não tenho um problema, e eu já prevejo que, olha, tem um pequeno vazamento, uma coisa pequena, não foi suficiente para causar um dano ambiental, mas se continuar assim por 20 anos, vai causar, né? Então, primeiro, você não conhece, você não consegue gerenciar direito. Você não consegue tomar medidas preventivas para não deixar isso piorar. E o pior cenário, né? Você faz como era feito no passado. Então, tinha um vazamento, se investigava só aquele local. Aí, quando você está chegando no final da remediação, tá? Quando você está lá no monitoramento para encerramento, começam a aparecer coisas novas, de fontes que já existiam, não foram identificadas, que num momento de conclusão de um caso, podem colocar tudo que foi feito quase que a perder e você tem que começar tudo do zero, né? Para quem compra um imóvel, né, isso assim, eu não imagino alguém comprando um imóvel sem querer saber exatamente tudo que tenha lá. Porque se não apareceu para o antigo proprietário, vai aparecer em algum lugar para ele, se tiver algum problema. Então, é melhor que já se deixe isso muito claro, né? Que se tenha muito claro no momento da transação. Como a Caroline disse, ter uma linha de base muito bem feita, né? Para que você consiga gerenciar adequadamente, né? E fazer todo esse gerenciamento, todas essas etapas. O principal, para os empreendedores, né, o principal resultado é um gasto astronomicamente maior que o necessário, tá? Porque quando você tem tudo bem mapeado, você consegue tomar ações conjuntas, otimizar tanto a investigação quanto eventuais necessidades de remediação, então você otimiza recursos, né? Quando você perde esse controle, você vai gastar muito mais, né? Inevitavelmente. Perfeito. Eu posso fazer uma pergunta? Poxa, com certeza. Claro. Sim. A gente pode, acho que já fechar, né? Mas eu vou fazer algumas considerações finais, mas eu vou fazer uma pergunta também para a Patrícia. Quando você fizer suas considerações finais, Patrícia, responde a minha pergunta. Porque acho que talvez seja de algumas pessoas que estão participando aqui. Mas, enfim, só para finalizar com a minha parte, acho que, enfim, né, tentamos dar um panorama geral aí, ficou bem genérico, claro, né, essa exposição sobre esse tema, e, claro, ele acaba sendo, às vezes, muito técnico, se a gente vai explorar muito ali, né, no detalhe, tudo que pode acontecer do ponto de vista da descontaminação de um imóvel, e se a gente entrar nos detalhes jurídicos também fica muito chato, mas acho que a ideia foi dar um panorama, então, bem geral, para que, enfim, a gente possa disseminar aí esse conhecimento sobre
os riscos, né, efetivamente, que se tem quando se trata de uma área contaminada dentro de um imóvel, principalmente no contexto de uma transação, né, em que depois alguém vai ficar responsável por fazer essa gestão. Então, enfim, espero que tenha sido esclarecedor. Acho que tanto eu aqui, nós do Stock Forbes, como o time da EBP, certamente estão à disposição para esclarecer dúvidas que vierem a surgir depois desse webinar, né? Fiquem à vontade aí para entrar em contato com a gente. E obrigada pela presença de todos e todas. Patrícia, se você puder explicar rapidamente quando você falar, que eu acho que é uma dúvida de muita gente, é possível você identificar, depois de assim, muito tempo passado, né, de uma contaminação já ocorrida no passado, você consegue determinar, por essas modelagens matemáticas, enfim, aproximadamente quando ocorreu a contaminação, para que se tente atribuir quem foi o causador dela? Então, se você puder falar um pouco disso, eu sei que você manja muito desse assunto. Sim, sim. Então, dependendo do conhecimento que se tem da área, né, e da extensão da contaminação, é possível, sim, fazer um modelamento, né, mas isso é uma previsão, eu não consigo ter uma data exata, né, a gente consegue ter ordens de grandeza, vamos dizer, né, de possíveis períodos, né, onde a contaminação pode ter avançado. Isso é relativamente comum, né? A gente tem casos, principalmente quando a contaminação sai do site, né, e vai para um vizinho, aí como é que fica? Quando ela chegou aqui, e o vizinho eventualmente foi vendido, daí fica a contaminação está lá, não é dele, é do vizinho, mas ele também é responsável porque está na área dele, né? E aí, como é que fica isso? Se a gente nesse caso específico, né, um pouco complexo, porque você tem que ter informação das duas áreas, né? Então, investigação nas duas áreas e o modelamento abrangendo a pluma de contaminação como um todo, e não só aquele pedacinho que está no local, né? Mas é possível, sim, respondendo objetivamente, ter uma noção, né, do tempo em que aquela contaminação está ali. Não só pelo modelamento matemático, mas com o modelamento conjuntamente com as concentrações de compostos de interesse no local. Então, por exemplo, nós temos clorados, né, percloretileno. Os produtos de degradação de percloretileno no meio são tricloretileno, dicloretileno, pode chegar até, né, ali a cloreto de vinila. Então, eu vou tendo uma degradação da cadeia. Conforme, se eu sei que vazou percloro e eu tenho no meio tricloro, dicloro, eu sei que ele está lá há um determinado tempo, né? Que vai, é lógico que varia de meio para meio, as condições do meio influenciam também, mas eu sei que passou um determinado tempo para ele poder ter se degradado nos compostos de decomposição dele. Então, tudo isso atrelado a modelo de fluxo, né, e a modelo de transporte, modelo de fluxo de água subterrânea e modelo de transporte, né, faz com que haja a possibilidade de ter uma estimativa do período de vazamento, ou da possível fonte de vazamento, né? Então, é assim, Caroline. Então, eu também gostaria de agradecer a todos, né? Muito obrigada pela presença. E se tiverem qualquer dúvida, eu estou vendo no chat aqui que estão perguntando qual é a minha empresa. Minha empresa é a EBP Brasil. E eu vou passar os contatos aqui, eu deveria ter colocado na apresentação, me desculpem. Mas, de qualquer forma, muito obrigada pela participação e ficamos à disposição. Ok. Respondendo a pergunta, deixa eu ver quem foi aqui, da Andressa,
As empresas são Stock Forbes, escritório de advocacia, e a EBP Brasil, que é a antiga Geoclock. Então, gostaria de agradecer a presença da doutora Caroline. Muito obrigado, Caroline, pela tua explanação. Muito obrigado ao teu escritório por ceder você para essa apresentação. Patrícia, muito obrigado também pela sua explicação. Agradeço também a EBP e agradeço a todos vocês que participaram desse evento. Eu vou pedir para que a área de administração do evento encaminhe os dados de contatos da doutora Caroline e da Patrícia e também meu, da EBP, tá ok? Gente, muito obrigado, uma boa tarde e se cuidem, tá ok? Até uma próxima oportunidade. Até logo. Tchau. Tchau, tchau.